Igreja, o noivo está à porta, um sinal de alerta para a nossa vida. Você, Igreja do Senhor, eu sou a Igreja do Senhor, nós somos a Igreja do Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus capítulo 25, versículo 13. Onde está o seu coração? O que tem ocupado a sua mente? Você está preparado para o encontro com o noivo? Vivemos dias que clamam por discernimento espiritual, por um coração sensível à voz de Deus e por uma conduta alinhada com a vontade do Altíssimo. A cada notícia, a cada acontecimento mundial, percebemos os sinais da iminente volta de Cristo. A palavra de Deus é clara, o tempo se abrevia e o noivo está à porta. Mas será que sua igreja está realmente preparada para este grande dia? Os sinais proféticos, o tempo do fim. Desde os tempos antigos, os profetas anunciaram eventos que precederiam a segunda vinda de Jesus. Hoje estamos presenciando guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos em vários lugares e uma decadência moral e espiritual como jamais vista. O amor de muitos tem se esfriado, a iniquidade se multiplica e muitos têm se afastado da verdade para seguir a doutrinas enganosas e um evangelho diluído que não confronta o pecado. O apóstolo Paulo alertou: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 2. As redes sociais estão repletas de vaidade, egoísmo e busca desenfreada por prazeres passageiros. O entretenimento corrompido tem sido colocado acima dos valores eternos. A imoralidade é normalizada e a santidade é vista como algo antiquado. O chamado arrependimento. Diante dessa realidade, a voz do Espírito Santo ecoa: arrependei-vos. A igreja precisa despertar. Não podemos mais brincar com a graça de Deus, nem viver uma vida de aparências. Jesus advertiu sobre aqueles que em seu nome fariam maravilhas, mas no último dia ouviriam: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 23. De que adianta frequentarmos cultos, cantarmos louvores, mas vivermos em pecados ocultos? Deus nos chama a uma vida de santidade autêntica, longe da hipocrisia religiosa. Ele quer um povo que o busque em espírito e em verdade, que chore por seus pecados e abandone a vida de duplicidade. Precisamos estar andando na contramão do mundo. O verdadeiro cristão não se conforma com este mundo, mas transforma-se pela renovação do entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Isso significa renunciar o pecado, abrir mão dos prazeres do mundo e viver para glorificar a Deus. A caminhada com Cristo nunca foi sobre conforto e conveniência. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. Cruz significa morte. Precisamos morrer para os desejos da carne, para o orgulho, para a busca desenfreada por riquezas e status. Não podemos servir a dois senhores. Deus está separando aqueles que estão dispostos a viver para Ele sem reservas. O clamor do noivo: santificai-vos. Cristo vem buscar uma noiva pura, sem mancha e sem ruga. O Espírito Santo está clamando para que nos santifiquemos, para que abandonemos tudo que contamina o corpo e a alma. Os dias são maus e a qualquer momento a trombeta poderá soar. E você, está pronto para subir? Ou ainda está preso ao mundanismo, aos pecados não confessados, às alianças erradas? Igreja, este é o tempo de despertamento, este é o tempo de buscar ao Senhor com toda a intensidade, com toda a fome e sede. O noivo está à porta e apenas os que tiverem azeites em suas lâmpadas entrarão no banquete eterno. Que possamos ouvir a voz do Senhor e responder com arrependimento, santidade e compromisso. Pois eis que Ele vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia. Ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. A trombeta está prestes a soar. O Espírito Santo continua a alertar a igreja sobre a urgência dos tempos em que vivemos.
No entanto, muitos ainda estão adormecidos, mergulhados na letargia espiritual, vivendo como se este mundo fosse o destino final. Mas a palavra de Deus nos adverte repetidamente sobre a brevidade da vida terrena e a necessidade de vigilância. O noivo vem. Será que estamos verdadeiramente preparados para esse encontro glorioso? Os dias de Noé e os dias atuais. Jesus comparou os tempos que precederiam a sua vinda aos dias de Noé. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículos 38 e 39. A humanidade de hoje segue distraída, entregue a prazeres passageiros, ignorando os sinais claros da iminência da volta de Cristo. Noé pregou durante décadas, mas ninguém deu ouvidos. Hoje a igreja fiel clama, os profetas alertam, mas muitos permanecem insensíveis. Será que estamos prontos para entrar na arca espiritual ou seremos levados pela enxurrada do juízo iminente? O clamor dos profetas e o sofrimento da igreja perseguida. Desde os tempos antigos, Deus levantou profetas para advertir o seu povo. Jeremias, Isaías, Daniel e João Batista foram vozes que clamaram no deserto da indiferença humana. Mas, como nos dias deles, a verdade continua sendo rejeitada. A Igreja de Cristo tem sido perseguida em muitos lugares do mundo. Nações onde professar a fé significa ser lançado na prisão ou até mesmo enfrentar a morte. Em Apocalipse capítulo 6, versículos do 9 ao 11, lemos sobre as almas debaixo do altar, clamando por justiça. São aqueles que perderam suas vidas por amor ao Evangelho. E nós? Estamos preparados para essa perseguição? Ou temos nos conformado com um cristianismo superficial e confortável? A grande apostasia, uma igreja morna e enganada. Paulo advertiu sobre a grande apostasia que precederia a volta de Cristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. A apostasia já está entre nós. Pregações que massageiam o ego e não confrontam o pecado têm lotado templos. Líderes que deveriam conduzir o rebanho com santidade muitas vezes ensinam um evangelho distorcido, onde não há arrependimento, nem renúncia, nem cruz. Igrejas têm se conformado com o espírito do mundo, buscando agradar as massas em vez de anunciar a verdade que liberta. Mas Deus sempre tem um remanescente fiel, homens e mulheres que não dobram seus joelhos a Baal, que não se contaminam com a corrupção do século, mas permanecem firmes, aguardando com paciência a redenção que se aproxima. O espírito do anticristo já está atuando. O apóstolo João nos alertou: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é já a última hora. 1 João capítulo 2, versículo 18. Os sistemas mundiais estão se preparando para o governo do anticristo. Estamos vendo o avanço da tecnologia que poderá viabilizar o controle total da sociedade. A marca da besta mencionada em Apocalipse capítulo 13 já não parece mais um conceito distante. A cada dia testemunhamos a criação de mecanismos que pavimentam o caminho para um controle global sobre a economia, a política e até mesmo sobre a fé. A Bíblia nos chama a discernir os tempos. Precisamos vigiar para não sermos enganados. Jesus alertou que até os escolhidos poderiam ser confundidos, se possível. Mateus capítulo 24, versículo 24. Devemos estar alicerçados na palavra e cheios do Espírito Santo, pois somente Ele nos guiará em meio ao engano. O julgamento se aproxima. Onde está a nossa esperança? Os eventos apocalípticos não são apenas metáforas ou narrativas simbólicas. A tribulação virá sobre o mundo e os juízos de Deus serão derramados sobre a terra. No entanto, para aqueles que são fiéis, há uma promessa gloriosa, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Nossa esperança não está em governos humanos, nem em riquezas ou estratégias terrenas. Nossa esperança está em Cristo, no seu sangue que nos purifica e na promessa de que Ele voltará para buscar a sua noiva. O clamor final: acorde, igreja.
O noivo está à porta, os sinais estão se cumprindo diante de nossos olhos, a escuridão espiritual avança, mas a igreja que se mantém em santidade brilhará como nunca antes. Se há pecados ocultos, é tempo de confessá-los. Se há mornidão, é tempo de reacender a chama. Se há distração, é tempo de voltar os olhos para Cristo. Se há cansaço, é tempo de renovar as forças no Senhor. A qualquer momento Ele virá. Estejamos prontos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus de nossas vidas. Tu és o amado da nossa alma. Ele diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. A jornada cristã nunca foi uma caminhada de conforto e aceitação pelo mundo. Desde os tempos apostólicos até os dias de hoje, o verdadeiro discípulo de Cristo enfrenta oposição, rejeição e perseguição. Enquanto os sinais da volta do Senhor se tornam mais evidentes, cresce também o sofrimento da igreja em diversas partes do mundo. Muitos irmãos têm sido presos, torturados e mortos por não negarem a sua fé no Filho de Deus. Mas a promessa do Senhor permanece. Aqueles que forem fiéis até o fim receberão a coroa da vida. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. A perseguição dos santos e a promessa da eternidade. Jesus foi muito claro ao dizer que seus seguidores enfrentariam aflições. Ele declarou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. O sofrimento terreno não é o fim, a eternidade nos aguarda, e para aqueles que perseveram até o fim há um prêmio glorioso. O apóstolo Paulo, que sofreu açoites, prisões e naufrágios, declarou: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Cada lágrima derramada por amor ao evangelho será transformada em gozo eterno. Cada injustiça sofrida por amor a Cristo será recompensada no reino dos céus. A esperança do cristão não está neste mundo passageiro, mas na cidade celestial que Deus preparou para os seus. A fidelidade dos mártires e o testemunho que ecoa pela eternidade. Ao longo da história, inúmeros cristãos deram as suas vidas por amor ao Senhor, desde Estevão, o primeiro mártir, até os cristãos que hoje são perseguidos na Ásia, na África e no Oriente Médio. O sangue dos santos continua sendo derramado, mas Deus não se esquece de nenhum deles. Em Apocalipse capítulo 6, versículo do 9 ao 11, vemos as almas dos mártires clamando debaixo do altar, pedindo justiça. O Senhor lhes dá vestes brancas e lhes promete que em breve o juízo será executado sobre aqueles que os perseguiram. A perseguição, longe de ser um sinal de derrota, é uma marca da verdadeira igreja. Os que são fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. O avanço do evangelho em meio às trevas. Apesar das dificuldades, o evangelho continua a ser pregado. Em lugares onde Bíblias são proibidas, cristãos se reúnem secretamente para orar. Mesmo em meio à perseguição, almas continuam se rendendo a Cristo. O inimigo não pode deter o avanço do reino de Deus. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus declarou que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Estamos vendo essa profecia se cumprir diante dos nossos olhos. O sofrimento dos santos não é em vão, ele produz frutos eternos. O reencontro glorioso com o noivo, o sofrimento terá um fim, o choro cessará, a dor será apagada, pois a maior promessa de todas ainda está por se cumprir. Cristo voltará para buscar a sua noiva. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 nos dá uma visão desse futuro glorioso. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O noivo não tardará. A qualquer momento ouviremos o som da trombeta, e aqueles que permanecerem fiéis serão arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Então permaneça firme, pois o melhor está por vir. Ainda que as lutas sejam grandes, não desista. Se você está enfrentando perseguição, saiba que o Senhor está contigo. Se você se sente fraco, Ele te fortalecerá. Se o mundo te odeia, lembre-se de que odiaram a Cristo primeiro. Se as tribulações parecerem insuportáveis, lembre-se de que a glória vindoura é incomparável.
O tempo está próximo, o noivo está à porta. Permaneçamos fiéis, pois em breve estaremos diante dele e toda dor se converterá em júbilo eterno. Aleluia, glória a Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Faça essa oração de clamor, de adoração ao Rei Jesus que há de voltar, que já está voltando, pois já vemos os sinais se cumprindo à nossa volta. Coloque abaixo nos comentários: Maranata, ora vem Senhor Jesus, eis-me aqui, quero estar contigo para sempre nas mansões celestiais. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, exaltado seja o teu nome, glorificado seja o teu poder, santificado seja o teu reino eterno. Diante de ti nos prostramos em reverência e temor, pois tu és santo, santo, santo. Desde a fundação do mundo estabeleceste teus planos e a tua palavra permanece inabalável. Ó Rei da Glória, vem, recebe a adoração do teu povo, pois ansiamos pela tua volta, aguardamos com santa expectativa o dia glorioso em que os céus se abrirão e veremos a majestade do teu esplendor. Senhor Jesus, noivo amado, és o Cordeiro imolado que venceu a morte, és o leão da tribo de Judá que reinará para sempre. Tu és digno de toda adoração, pois com teu sangue nos compraste para Deus, redimiste um povo de toda tribo, língua e nação. Ó Senhor, que privilégio é sermos chamados teus filhos e tuas filhas, membros do teu corpo, participantes da tua glória. Ensina-nos, ó Deus, a permanecermos firmes e a perseverarmos em meio às tribulações, e mantermos os nossos olhos fixos em ti, pois sabemos que em breve virás buscar a tua amada noiva. Ó Pai, vemos os sinais dos tempos se cumprindo, percebemos que os dias são maus e a maldade cresce sobre a terra. A tua igreja é perseguida, os teus filhos são desprezados, o mundo odeia aqueles que te pertencem, mas tu nos advertistes que assim seria. Tu disseste: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Senhor, fortalece-nos para que não desfaleçamos. Derrama do teu Espírito sobre nós, enche-nos com poder, aviva os nossos corações, reacende a chama da fé. Não queremos ser encontrados dormindo, nem desatentos, mas vigilantes e preparados, com as nossas lâmpadas acesas, esperando com alegria o toque da trombeta celestial. Ó Rei da Glória, levanta o teu povo, desperta a tua igreja, chama-nos ao arrependimento, limpa-nos de toda impureza, purifica-nos de toda contaminação do mundo. Não queremos ser mornos, não queremos nos conformar com este século, mas queremos ser santificados pela verdade da tua palavra. Renova em nós o espírito reto, dai-nos um coração inabalável, ensina-nos a amar a santidade e a rejeitar o pecado, a caminhar na luz da tua presença, que possamos refletir a tua glória neste mundo escuro, que sejamos testemunhas fiéis, proclamando o teu evangelho até os confins da terra. Ó Deus, como anelamos por aquele dia, o dia em que os céus se rasgarão e o dia em que as trombetas soarão, o dia em que tu virás em majestade, cercado por miríades de anjos. Oh, que visão gloriosa será contemplar-te face a face, sentir as tuas mãos amorosas, tocar nas tuas vestes reais, ó Rei dos Reis, ouvir tua doce voz chamando-nos pelo nome, que possamos ser encontrados fiéis, que sejamos dignos de estar entre os que serão arrebatados, que sejamos contados entre os que reinarão contigo para sempre. Aleluia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O nosso coração clama, a nossa alma anseia, os nossos lábios proclamam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia. A ti seja a glória, o domínio, o poder e o louvor para todos sempre. Amém e amém. Se você crê nesta palavra, se você recebe esta palavra em seu coração, se você está esperando a volta do Senhor Jesus com alegria e santidade, coloque nos comentários, diga assim: amém. Eu creio, volta Senhor Jesus, a tua igreja te espera. Coloque assim: eu te espero com todo o meu coração, Senhor, em santidade, em alegria de minha alma. Que Deus te abençoe, que reine Jesus Cristo soberano em tua vida, em teu lar, em tua preciosa família, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.